Solta o ar lentamente, inspira suavemente, escutando o barulhinho da fonte, chamando a nossa presença aqui e agora, se conectando com o Eu Sou, a centelha divina que habita dentro de nós. E colocando a intenção de ser um canal cristalino, onde passamos a mensagem do nosso coração, da nossa alma, para outras almas. E assim nós abrimos o nosso podcast, porque pode conectar. Sejam bem-vindos a todos a mais um episódio. Tô bem ansioso, vamos se dizer, né? Primeiro convidado aí, às vezes não pode ser que não esteja nessa ordem que as pessoas vão estar assistindo, mas para nós aqui vai ser o nosso primeiro convidado. Sim. E o nosso primeiro dia aí de gravações intensas, né, amor? E o que você tá achando desse podcast de hoje? O que você acha do nosso convidado? O pessoal viu aí no começo, mas em preto e branco ali, só nessa introdução que você fez. Mas eu acho que muita gente, não conhece ele, né, em Presidente Prudente. E eu sempre falo do trabalho dele para todo mundo, né? Porque acho que a maioria dos clientes dele são de fora, né? Praticamente. Mas fala um pouquinho o que você tá esperando aí desse episódio. Então, pessoal, hoje a gente está com um convidado aqui bem querido pra gente, uma pessoa que eu me conecto muito de alma para alma, assim, uma pessoa que eu já sentei poucas vezes para trocar ideia, mas às vezes que eu sento, abre um universo, assim, de coisas semelhantes, de assuntos que a gente gosta de conversar. E é uma pessoa muito assertiva no que faz, tem um trabalho muito, muito, muito profissional. Uma pessoa que sempre está buscando se conectar, uma pessoa que consegue colocar a espiritualidade dela em prática para desenvolver a vida dela de acordo com os princípios espirituais, para prosperar, para ter um trabalho que alcança pessoas. Isso é uma coisa que a gente preza muito, né, Eloy? Pessoas que não só falam de espiritualidade, mas que praticam a espiritualidade no dia a dia. E a pessoa que está aqui hoje é uma inspiração para isso. Então, com vocês, Astrolana, o Maicon. Adorei a introdução. Gostou? Adorei. Apresente aí pra nós, Maicon. Quantos anos? Um cara que parece, né? Meu, pra mim, ele faz alguma coisa aí, ele bebe da fonte da juventude. É alquimia. É alquimia, é pura alquimia. Esse cara aí faz magia. As pessoas não acreditam, mas é alquimia, a juventude, a alma, todo mundo não percebe, mas tem a ver. Tem a não ver, é só né? os cremes, não. Não é só explicar. Pra falar a verdade, a parte da saúde veio bem depois, né? Antigamente, primeiro a gente começa com a alma, né? Depois a gente vai pra parte física. As pessoas fazem ao contrário. Mas eu prefiro começar por dentro. Então, sou Maicon Lana, né? Tenho um nome gigante, Maicon Ferreira Santana, Pinto de Lana. Mas aí, resumindo, Maicon Lana. Tenho 37 anos. Como astrólogo e tarólogo, eu tenho 5 anos. Sou recente, sou um bebê, né? Parando para pensar. Profissional, mas na vida, sempre estudando, sempre trabalhando. Eu acho que o mundo espiritual está desde o início da minha jornada. Eu não me vejo nunca pensar sem o mundo espiritual. Não me encontrei no mundo espiritual. Sempre houve. Então, para mim, não existe um depois. Sempre houve. E você é jornalista também, sou né? Formado em jornalismo. Sou jornalista. Sou professor de letras também, mas não exerci. Só graduei, não fiz. Legal. Mas hoje eu trabalho com a internet, né? Então, tudo que eu fiz, de alguma forma, agregou, né? Chegou no desespero, né? Pra quem não conhece, tem um canal chamado Astrolana, né? O Instagram tá Astrolana também, né? Eu mudei, né? Agora tá o Astrolana. O Astrolana. Pra tirar os underline da vida. O Astrolana. Que Legal. tem uma russa que também chama Astrolana. Da onde que veio esse Astrolana? Bom, como surgiu foi na sua vida? Quando em 2020, quando eu assumi quero trabalhar com isso, quero fazer isso virar uma rentabilidade, eu tinha que criar um canal, né? Eu acho que a vida começa primeiro na rede de internet, né? Sim. E aí eu não tinha muito bem o que colocar. Eu ia pôr, sei lá, o cartomante, o espiritualista, aí eu peguei o sobrenome Lana, que já um pouco todo mundo acha que foi criado por causa da artista, mas não é meu sobrenome mesmo. Na verdade, o meu é real, dela não. Ela te copiou. Ela me copiou. Aí eu me inventei e coloquei ali o Astro Lana.
Aí tinha ficado com underline, aí pega ruim na rede, aí eu tirei e coloquei recentemente o Astrolana. Mas tem ficado, as pessoas têm reconhecido bem, as pessoas me chamam de Lana, me chamam do... Eu esqueço, às vezes, o Maicon. O Maicon tem também. E eu gostei. O meu contato é salvo como Astrolana. Todo mundo tem me chamado de Astrolana, eu acho que ficou legal, aí eu não tiro. Eu acho que é super você, assim. Uma marca forte, né? Quando a Ficou. gente tem uma marca forte, é o que fica na cabeça da pessoa. Ficou, e eu tava bem assim, né? Eu não sei se ia dar cacofonia, ia pegar errado, ficar mal falado, mas ficou. E aí tá pegando, né? Legal. E o canal no YouTube também, né? Que você vem com vídeos praticamente Tem. mensais, né? Ou semanais, da questão dos signos e tudo mais, que é bem interessante, né? Não é só da parte da cartomancia que você trabalha, né? Você trabalha também Com astrologia. com astrologia. Trago, que é uma união, né? Tanto o tarô e a astrologia são oráculos que andam praticamente junto, entendeu? Na verdade, deveriam já andar junto. Quem é astrólogo geralmente tende a ser tarólogo. Por quê? Porque a gente tem... Bom, quem uniu as duas artes foi Eliphas Levi, o Papos. Então, tem ali uma conexão. Primeiro que os astros, eles trazem aquela, vamos dizer, as tendências, e o tarô meio que confirma. Então, os arcanos têm elementos que representam a astrologia e vice-versa. Então, um conecta com o outro. E ainda vão mais além. Dá para você colocar cabalá, dá para você colocar numerologia, entendeu? Muita coisa. Mas aí, né, fica para quem vai consumir ou para quem vai ser atendido, não dá para encher de informação. Mas a astrologia não tem como sair dela, né? Porque ela movimenta o mundo, a vida da gente. E o tarot só vai confirmando ali, entendeu? Para onde o caminho que a gente tá indo. Então, Isso um fica um conectado com o pouco outro. abstrato pra mim ainda, Maicon. Assim, por exemplo, eu tô com um arcano aqui. O que tem a ver a astrologia nesse arcano? Bom, cada arcano aqui tem uma representação, né? Olha, peguei um rei de paus aqui. Rei de paus, a gente tem uma energia de fogo, a gente tem um elemento que traz a energia do eu, né? Então, se a gente traz isso para a astrologia, que tem os estudiosos que falam, cada carta vai trazer um elemento de um planeta, de um trânsito, né? Então, por exemplo, o rei de paus, a gente pode falar que é um elemento solar. Então, a gente traz o sol, então fala muito do eu. E aí tem as questões semióticas também, né? De cada arcano trazer a sua representação junto com a astrologia. Então, são 7 planetas, e 7 planetas vão estar introduzidos dentro dos arcanos, né? Principalmente os maiores, né? Os maiores, eles são derivados mesmo, né? Então, você traz aquela conexão, principalmente para quem está interpretando, se você tem uma conexão com a astrologia, você traz mais elementos para a leitura, né? Então deixa mais, deixa mais profunda, de certa mais forma. profundo. Né? Por exemplo, se eu estou lendo um tarô, eu falo até para os meus alunos, né? Porque agora eu estou dando uns cursinhos. Olha só. Eu tenho táticas que as pessoas acham, nossa, ele é um fazer vidente. Um curso com você. Ele é um vidente, mas não é vidente. Eu já sei por conta da astrologia. Se eu tiro um arcano da torre, geralmente eu já chuto ali. Se ele está de 27 a 30 anos... Aí a pessoa fala, nossa, eu tô. Porque a torre representa Saturno. Então, é um elemento que vai dar uma limpada naquele momento da vida dela. E geralmente acontece isso aos 27, 30 anos, que vem aquela crise existencial, que ninguém entende, mas na verdade é um retorno de Saturno. E aí eu já trago aquela pessoa e falo, nossa, como você sabe? Na verdade não foi nem um tarô, foi a astrologia que me trouxe. Que é o arcano que traz o elemento de Saturno. Então, você vai trazendo ali, muitas das vezes, nem evidência, ou algo nem é mágico, então, é só estudo. A questão da vidência aí, de certa forma, na verdade, é só um saber do universo, conhecer um saber a astrologia, exatamente. Tudo que tem já disponível para nós, estudar isso profundamente. Exatamente. Se a pessoa estudar com cautela, com carinho, ele vai acertar muita coisa, porque a vida é meio que um trajeto, a jornada do herói fala muito disso, né? É uma jornada. O tarô, ele vai trazer ali parte da sua jornada. Acho fantástico essa aonde você relação. está na jornada, para onde você está indo, entendeu? Aí se eu já sei mais ou menos onde ela está indo, eu já sei o que os astros estão pedindo para ela, entendeu? E aí você consegue trazer muito mais clarificação para a pessoa. Aí a pessoa às vezes fala, nossa, é um ser espiritual, mas não é, gente, tá tudo. É espiritual porque tudo é espiritual, né? Mas no geral, assim, não tem algo muito místico, entendeu? Algo muito mais estudado, praticado e
Eu gosto exercitado. muito de fazer tiragem e de acompanhar você, Maicon, justamente por isso, porque a espiritualidade, ela aparece num campo muito sutil, Muito e sutil. o que você fala, o que a gente escuta, né, enquanto cliente, é muito assim, muito real, muito pé no chão, muito concreto, é indiscutível. Não é aquela coisa tipo assim, ai, o meu guia tá falando que você... Não, Gente, não. eu acho fantástico por isso, porque não Não. tá usando de uma entidade, de alguém para fazer uma leitura, é a partir de um estudo, né, Não é uma que é só científico intuição, até, né? né? É científico, né? Não Sim, é sim, astrologia, né? A partir desse estudo, ele consegue fazer uma leitura e entregar. Eu acho isso um diferencial. Eu nunca tinha visto isso em outra... Foi da forma que eu quis aprender, porque voltando à astrologia, né? Eu falo, o primeiro oráculo que deveria ser ensinado na vida do ser humano é a astrologia, porque a astrologia ela vai mostrar quem é você, como você age. Entendeu? Quando você compra uma máquina de lavar, um micro-ondas, qualquer coisa que você comprar, você não vê com manual de instrução? Sim. Por que você, na vida, não tem o seu próprio manual de instrução? Você nasce sem... Porque sua mãe, por mais que ela te criou, ela não sabe o que está ali dentro do seu inconsciente. Isso seria aquele trabalho que você faz do mapa astral, no caso. O mapa astral. É o mapa astral. Mapa que aí a astral. pessoa vai ver, por exemplo, a vida dela. A vida dela, como inteira. ela age. Aí eu sempre trago isso porque sempre fico claro. Eu tenho uma casa 12, que é uma casa que fala aí, todo mundo tem, né? Da espiritualidade. Só que a minha é Capricórnio, é terra. Nossa, Entendeu? Então, devo ser por eu aí. só pago vendo, entendeu? Eu sou um ser espiritualista que não acredita em nada. Que Então, se não aparecer se pra não você, aparecer você não vai pra mim, eu acreditar. não vou Eu falar. super me Espírito identifico. existe. O Marco vai falar assim, se aparecer Se pra aparecer mim, pra mim, eu vou aí eu vou falar. acreditar. Aí do É nada co- vem um espiritão ali e Exatamente. vai, eita, realmente existe. Igual é verdade, mas assim, os tratamentos que tem hoje, inúmeros tratamentos holísticos existem na face da Terra. Sim. Eu tenho feito todos justamente para saber se funciona para eu poder indicar. Sim, com Entendeu? Porque certeza. senão não acho, gente. Sim. Não faz sentido. E hoje em pra dia mim. tá surgindo várias, né? Vários. Cada vez surge uma nova terapia holística nova. Tipo, uma nova terapia. incrementando essa com essa, juntando essa com aquela. E, tipo assim, Não, você às vezes chega um terapeuta, às vezes lá na loja, e fala assim, eu faço tal coisa, tal coisa. Eu falei, meu Deus, eu nem sei o que é isso. Você nunca ouviu Tipo falar, assim, né? aí você fala, cara, e obviamente dá curiosidade, né? E você vai, né, ver ali pra você realizar, pra você ver realmente se aquilo ali vai, o que vai trazer, né, de benefícios e tal, Exatamente. ou se realmente é algo, né, que realmente faça sentido, ou se é só uma invenção. Ou ali, só né? as vozes da cabeça da pessoa. Ô, Maicon, a gente tá falando aqui de astrologia, né? E eu fico me perguntando algumas vezes, se o mapa astral, ele é o manual de instrução do ser, ele não determina a nossa existência? Não, ele Ele tende. não destina? Ele predestina. Predestina. Eu ainda, como Então eu tô você acredita em eu destino? eu acredito muito em destino, gente. Jura? Muito. Ah. Eu falo, eu sou um predestinado. Eu sou uma pessoa que vivi uma vida que não era para ser minha, mas eu amava aquela vida, eu era apegado àquela vida, mas a minha vida inteira foi tendendo para astrologia, para o mundo mágico, para o mundo místico, e eu negligenciava, eu saía justamente porque eu tenho um Capricórnio, casa 12, eu quero ver o plano terreno, eu quero ver as coisas da Terra. Só que eu não fui construído para isso. Entendeu? E eu sofri basicamente a vida inteira. Aí tem uma hora da vida que fala, você não nasceu para isso. Aí ele vai lá e te dá aquele golpe. Aí você perde tanto do seu ego, daquilo que você construiu, que você tende a aceitar. Meio que você aceita. Aí quando você aceita, a coisa flui. Aí você fala, nossa, eu poderia ter começado antes, né? Isso é só Aí se você pega na astrologia, se eu tivesse, por exemplo, uma mãe, um pai, ou pessoas que pudessem falar, ó, esse menino tende muito à questão da arte, da espiritualidade, eu teria sido incentivado, entendeu? Aí provavelmente não teria passado por muito sufoco. Porque eu já passei- teria entendido o seu Já mapa entendido. e você consegue. Então, isso até Essa pra quem tem. potência, né? É uma potência Isso pra quem tem maravilhosa. filho, né? Até nós fizemos da Rubi, né? Com você, Exato. que você passou o nosso mapa astral da Rubi. Que aí é muito interessante você analisar isso e ver, nossa, realmente, ela tem um caminhar no espiritual, então eu vou desenvolver a espiritualidade dela. Ela tem um caminhar pro mundo musical ou pra tal coisa. Às vezes pra eu consigo matéria. pra Tem pessoas que nasceram você pra viver consegue- a matéria. Pra você incentivar ela nesse Exatamente. propósito. Obviamente, às vezes pode ser que tenha algumas coisas ali que ela não vai seguir, não vai, Não. mas assim, você vai dar um caminhar para às Vai um vezes caminhar. algo que tem ali uma predestinação daquilo ali. Exatamente. Exatamente. E aí a pessoa não fica tão perdida no mundo. Hoje eu pego mapas assim, tem algumas pessoas que estão vivendo o mapa, estão entendendo, agora tem pessoas que são assim.
O mapa tá falando pra cá, ele tá indo pra lá. Aí como que eu vou falar pra ela? Falar, olha, renasce aí. Não dá, né? Então aí a pessoa começa aquele trabalho de autoconhecimento, de auto se conhecer literalmente, né? Então as pessoas partem para muitas questões. Então eu falo, começa primeiro com a parte da astrologia, que ali você começa a entender quais os caminhos, predestinado literalmente, né? Por exemplo, eu amo de uma forma, você ama de outra e você amará de outra. Sim. Se eu entendo a minha forma de amar, eu não vou me conectar com coisas que não fazem sentido. Eu tenho Vênus em Gêmeos. Nossa, a gente sofre. Como que ama? Como que ama? Vênus em Gêmeos foi uma Vênus, foi uma Vênus que me deu trabalho no início de carreira. Porque Vênus, ela é curiosa, né? A Vênus em Gêmeos acaba sendo uma Vênus curiosa para se relacionar, ela quer conhecer muito. Só que assim, não dá para conhecer muitas coisas quando você está se relacionando, né? Então você acaba muito disperso, você não se conecta muito fácil. E se a pessoa não seguir o ritmo, que Gêmeos é curioso, você acaba desanimando das relações. E eu tive 3 relações assim que eu entrei de cabeça. Por quê? Porque eu tenho a Vênus em Gêmeos, mas eu tenho uma Lua em Áries. Então não basta ser perdido, eu tenho que ser corajoso. E aí então eu entrava de cabeça nas relações, em tudo, porque é Lua em Áries, né? Então eu entrava com aquele fogo, só que a minha Vênus ficava feliz em 20 minutos, depois ela mudava o foco, e isso era para tudo, tanto que eu tenho empregos que começaram desde um banco até vender colchão. Nossa, e hoje eu sou astrólogo. Nem me fale essa questão do trabalho de Gêmeos. Coisas, tudo me interessa. Eu passei uma vez 1 ano e meio estudando Quimaia, você já viu falar do Quimaia, que é um outro tipo de oráculo, só que vindo agora da parte do América do Sul, Vênus Maia. Então é maravilhoso. Mas eu passei 1 ano e meio estudando aqui no foco. É tipo Naguá? Tem a ver com Naguá? É parecido com Naguá, mas os Kins... É o Kim, né? É a da serpente vermelha. É pouco, assim, não sei profundamente, mas você então... aí eu foquei naquilo. Hiperfoco total naquilo, mas aí eu entrei na astrologia, se lembra de Kim? Nunca mais. Tudo bem você falar isso com conhecimento. Agora vai falar com um ser humano. Entendeu? Aí você machuca e você acaba sendo machucado. E aí você não entende. Eu sou um problema. Não, amigo, você só não se conhece. Você não trai à toa, você só não se conhece. Você não é uma pessoa de mau caráter, você só não se conhece. Sair desse episódio e marcar urgente o seu mapa astral. É verdade. As pessoas, eu tenho tendência, por exemplo, eu pego muitas pessoas plutonianas, né? Pessoas que trabalham com o mundo assim que a gente não quer falar, que a gente não quer ver. A gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de traumas, a gente vai falar de morte, renascimento, vai falar de vícios, vai falar de fetiches. E aí quando eu pego uma pessoa dessa, a pessoa se sente super culpado. Ela chega numa sessão comigo super culpado. Aí eu falo, nossa, que bom que você tá nesse caminho, né? Aí ela fica, como assim? Eu tô tentando sair. Não, sua experiência é essa. Você tem que saber só integrar, para você não se machucar e nem machucar o outro. Você vai entender que as experiências vão trazer. Negligenciar não faz sentido, entendeu? Então, tem pessoas que vão ter, principalmente para pessoas que trabalham não, que tem problemas com vícios, que tem tendências, sabe, autodestrutivas, não entende, principalmente a família, mas quando você trabalha no mapa, entende o porquê que ela tem que passar por isso, é um outro olhar, é um outro caminho. E muitas das vezes começa o start mental e a pessoa começa a mudar o físico, entendeu? Olha, uma astrologia terapêutica, astrologia né? É maravilhoso, é terapêutica. E hoje em dia o seu carro-chefe é a astrologia ou é a parte de... A astrologia e o tarô. O tarô. Geralmente, os dois andam juntos. Os dois andam muito juntos, mas o tarô ele é o que tá ali toda hora, entendeu? Porque a astrologia é um momento de análise, tem um custo maior, então as pessoas começam no tarô, mas no tarô eu falo, você tá dando esse resultado. Aí na hora eu já falo, é bom fazer um mapa, tá? Bom fazer um mapa que eu tô vendo aqui que você tá repetindo muito padrões aqui. Então aí dentro tem do tarô... Tem coisa ali pra você trabalhar. No tarô eu já vejo que a pessoa precisa dar atenção, por exemplo, a sua casa 2, o dinheiro. Michael, nunca... A pessoa sempre tá perguntando no tarô por que não prospera, por que não prospera. Aí eu vou ver, é uma casa 2 em peixes. Eu fui um caso. Trabalhei a vida inteira, até os 33 anos, no mundo da matéria. Trabalhei em multinacional, trabalhei com aviação, fui líder de agência, fiz muita coisa legal, mas meu dinheiro... Sumia. Eu não entendia por que eu estava conseguindo cargos, conseguindo as coisas, mas as coisas não ficavam. Por quê? Existia uma insatisfação inconsciente, todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava com prazeres.
Entendeu? Por mais que eu ganhasse bem, eu gastava prazer. E não ficava. Aí quando eu entendi na astrologia que minha casa 2, onde era dinheiro, é uma casa da espiritualidade, da arte, e aí eu me entreguei a isso, hoje eu não fico correndo como as pessoas fazem por dinheiro. Hoje minha rede social ela é pequena, porque eu não dou tanta dedicação. E as pessoas falam, mas se consegue viver sem dar tanta dedicação? Eu falo, as pessoas vêm. Tipo, eu não vou ficar... Você solta pro universo. Eu solto pro universo, eu não tenho essa corrida, porque eu já tô no fluxo, entendeu? E muitas pessoas não vivem na corrida. Quando você entra no fluxo, o fluxo vem até você. Você fala, começa com a astrologia. Hoje seu canal no YouTube tá com 10 mil seguidores? Tenho, né? No YouTube tá com 10 mil, no Instagram tá pouquinho mesmo, chegou a 1000, mas já tem 3 anos, mas realmente porque eu não tenho aquela, vamos dizer, aquela dedicação por tempo mesmo. É por questões, ou eu atendo clientes, ou eu atendo rede social. Aí para 2020... E os vídeos no YouTube é mais fácil, de certa forma, né? O vídeo no YouTube é maravilhoso, porque eu entrego tudo de uma vez... Já lança tudo, solta. As pessoas se conectam, as pessoas vêm, depois me traz um retorno maior. Uma ideia talvez é você fazer cortes dos Sim. vídeos do YouTube e lançar no Instagram. Fiz e dá bem resultado, né? Dá bem resultado. Interessante. Aí o ano que vem, eu já estou preparando 2026, já tem uma equipe para poder mexer com isso. Porque daí eu faço e alguém vai editar, alguém vai fazer. Eu tentei fazer no início da carreira. Mas é bastante coisa, né? Mas é muita coisa. Aí eu falei, eu saí de um trabalho, né, super capitalista, super exigente, depois eu vou me colocar de novo nessa posição. Não. E temos também que entregar, né, algumas funções para nós delegar, né? Para nós poder prosperar também, né? Assim, para poder colocar energia em outras coisas e para isso desenrolar de certa forma. Dificuldade de delegar tem a ver com qual signo? Delegar é bom o signo de Leão. Leão delega bem. Ele gosta de fazer por você, mas ele é um signo assim que ele gosta que os outros fazem, sabe? Assim, ele só vai lá avaliar. Mas para fazer signo bom é signo Virgem, né? Virgem é um signo que gosta de fazer, gosta de estruturar. Então ele não sabe delegar muito bem, não. Ele é apegado com o que ele criou. Eu não sei delegar muito, não. Você é escorpião, não né? Sabe. Cara, escorpião eu sou horrível pra delegar, velho. Não, eu vou fazer porque eu sei que eu vou fazer. Eu gosto de delegar. Mas acho que é porque... Depois eu reclamo. É que eu falo assim, eu não quero reclamar depois, sabe? Ou refazer, aí eu prefiro eu fazer. Aí eu fico nesse looping, tá ligado? Tem signos que são bons para delegar e tem os signos que são mais apegados, né? Igual Aquário. Aquário, ele é um signo revolucionário. Ninguém vai entender a mente de um aquariano. Eu ascendi em Aquário, então eu sei que ninguém vai me entender. Então meio que aceito qualquer coisa, ninguém vai chegar lá. Então acaba, sabe, não vou dificultar. Mas tem gente que é apegado, né? No resultado que tem que ser. Pessoal, nesse momento aqui do vídeo, se você está assistindo, já aproveita aí para apertar aqui o joinha, se inscrever no nosso canal, dar uma fortalecida, comenta aqui o que você está achando desse episódio e prepara aí que mais pro final a gente vai ter algumas perguntas muito interessantes aqui para fazer e vamos ter um momento mágico com o Maicon de leitura oracular, onde ele vai contar pra gente a predestinação do nosso podcast. E aí depois a gente vai saber, né, a longo prazo, se isso se cumpriu ou se a gente saiu aí do caminho. Fica até o final pra gente ver. E, Maicon, falando de astrologia, você chegou a ver como é que tá o céu hoje? Como que a gente tá? Hoje a gente tá no céu entrando já quase em Escorpião, né? Então, mas eu acho que o maior movimento nem é o do dia, que é algo que tá impactando, eu vou trazer para todo mundo ficar com medo. Vocês sabem, porque todo mundo tá vivendo, a gente tá aí com Plutão. Primeiro, a nossa geração, acho que é uma geração maravilhosa, porque a gente está passando por planetas que nunca mudaria de signo na vida de muita gente, né? Então, os grandes planetas, Saturno, Urano, são planetas que demandam muito tempo para dar o seu ciclo, né? E para mudar de signo. E eles estão tudo mudando. A gente tem Urano entrando em Gêmeos, a gente tem Plutão entrando em Aquário, para mim é o maior movimento. Quanto tempo demora para esses... Por exemplo, Plutão, por Saturno, que é um planeta que demanda tempo, 27 anos. Caramba, entendeu? Para mudar um signo. Para mudar um signo. Não, para dar uma volta no mapa, por exemplo. Isso, agora, mudar o signo. Você pega o Plutão vai mudar de signo daqui a 20 anos, né? Caramba! Que é 20 anos. Então, são 20 anos trabalhando aquilo. Aí a gente pega um planeta igual esse, que fala de morte, de renascimento, de olhar aquilo que está oculto, de guerra.
que é tudo Que é o que que tá tá vendo. acontecendo. E aí a gente joga pro signo de Aquário, que fala da sociedade. Nossa, então Aí a altas gente- expectativas, É muita né? expectativa, é renascimento de uma nova sociedade. Legal, Então isso vai cara. transformar no geral, no mundo. Ou pode dar mas- muita merda, de tipo assim, morrer todo mundo e renascer uma Mas nova já teve, sociedade. já teve, né? Não, já assim, teve pandemias, pandemias, aí. então... É, essa- vindo, e aí as pessoas falam, por que a gente tá vivendo aí o apocalipse? Não é, gente, é só um planetinha mudando de seio. É só isso. Não é o apocalipse. É o apocalipse para nós, sim, que a gente tá aí trazendo, né, à tona questões que a gente não quer ver. Mas, por exemplo, dia 13 agora a gente teve o Plutão voltando agora no seu movimento direto. Mas antes ele estava retrógrado. O que trouxe dessa retrogradação? Muita coisa que a gente não queria ver. Muita gente viu que o seu parceiro não estava legal, que o seu dinheiro não estava bem, que você estava investindo errado, que sua família estava com problemas de saúde. N possibilidades. Por isso que tá todo mundo em crise. Tá todo mundo em crise. Financeiramente é o que eu mais atendo na mesa. Antigamente vinha amor. Todo mundo em crise amorosa. De repente veio todo mundo falar de dinheiro. Aí eu falei, também tô em dívida, né? Welcome to group. Porque teve essa questão que mexe com dinheiro. O escorpião, que é o regente, né? É o dinheiro do outro. Então a gente vai falar de instituições. Quanta gente não pegou empréstimo num ano sagitariano, que promete fé, tá todo mundo com alegria, com fé, que vai dar certo. Aí Plutão vai lá, vai dar certo? Vamos ver se sua fé é tão boa assim. Aí te coloca ali, aí a pessoa pega empréstimo, faz viaja, faz com o dinheiro do outro, né? Sempre de instituição. E aí Plutão entra em uma retrogradação, e aí a gente tá ali cheio de conta para pagar. E acha, poxa, eu não tava com a fé? Tava, meu amigo, mas e a sua estrutura? E a sua organização? Porque a vida, ela vai sempre ensinar você. A vida é didática, gente. Ninguém tá veio a passeio. Eu falo muito nos meus consulentes. Infelizmente, a gente não veio para realizar nossos sonhos. Realizar os nossos sonhos é uma função nossa, do nosso ego. Mas a gente tem uma predestinação na vida. A gente tem um caminho espiritual que precisa ser cumprido. E às vezes esse caminho espiritual é uma coisa muito simples. Você tem que se dar bem com sua mãe. Seria tipo um dharma? Um dharma. Um dharma. Quando a gente associa, né, Associa. a predestinação da astrologia com o pro que a gente veio, seria como se cada um tivesse um Exato. dharma de acordo com o seu mapa astral. De acordo com o seu mapa astral, você vai entender o seu dharma. Você vai entender, inclusive, o seu karma. O seu karma que você está gerando. Tem gente que vai passar pelo menos metade da vida pagando conta. Porque não entendeu ainda o caminho, entendeu? Vai pagar conta. E a vida é como se... O Hélio Couto fala muito isso, né? É tipo um banco, né? A gente deposita as nossas ações, a gente deposita coisa boa. Mas quando a gente tá bem, a gente retira. Só que as pessoas só querem retirar, né? Aí quando vem os juros, não entende. Não entende. Aí eu falo, mano, aprende a lidar com a estrutura da vida que você sofre muito menos. Você sofre muito menos fazendo escolhas certas, decidindo, principalmente agindo com o coração, que a base de tudo é amor. É nessa necessidade de recompensa, né? Ágil, rápido. E pensando nessa era que a gente tá de informações muito rápidas, né? O estouro da IA agora, esse ano. Essa busca, a recompensa tá vindo cada vez mais rápida. Isso tem a ver com algum planeta da astrologia, do que tá acontecendo agora? Muito. Qual? A astrologia a gente tem aí Plutão em Aquário. Aquário fala da tecnologia. Só que fala da tecnologia, e como a gente fala de Plutão, que é vamos por uma divindade, né? Se a gente tocar por esse arquétipo, uma divindade que vai falar de posse, daquilo que está oculto e de obsessão, entendeu? Então, a obsessão de querer o poder. Então, em Aquário, todo mundo quer poder. Você hoje chega numa criança, ela quer ser milionária. Quer ser milionária. Ser empresária, Ser né? empresária. E se eu falar para uma pessoa... É o idealista, né? É o idealista, é o consciente coletivo, que a pessoa está acessando só aquela coisa que está sendo infectada, vamos dizer, né? Aí se eu trago para o mapa e falo, meu amigo, você não nasceu, você nasceu para ser um fazendeiro. A pessoa fica desanimada. Mas eu falo, não quer dizer que você vai ser pobre. Porque onde você tem o seu coração, você vai prosperar. Entendeu? Só que prosperar com o coração é muito melhor do que estar só com o dinheiro na mão, né? Com toda Nossa, isso é certeza. perfeito. Aonde está o seu coração, Aonde está o seu coração vai você prosperar. vai prosperar. Esse é o meu lema de vida também. E isso eu falo para relacionamento. Relacionamento que não prospera, gente, acorda para a vida. Tem algo errado. Tem algo errado. Porque os corações nasceram para unir, para trazer prosperidade mesmo. Né? O amor, ele flui, ele cria. O Deus é a criação. Deus, ele só está ali, emanando criação. Se a gente tem essa noção, a gente vai estar sempre criando.
Voltando à sua pergunta, tem Urano agora entrando em Gêmeos, que fala da comunicação rápida, das coisas que vão mudar muito o foco das pessoas, né, trazendo uma... E Urano é o quê? Urano é o planeta da revolução, daquilo que rompe, daquilo que faz diferente. É o planeta regente de Aquário, né? Então a gente vê os aquarianos sempre com a mente diferente. Mas é muito importante dizer, né, que você tem um sol que você busca ser. Entendeu? É mais fácil você ver um ascendente em aquário, sendo aquariano, uma lua em aquário, sendo aquariano, do que o próprio sol. Isso eu falo para qualquer signo, né? Porque ele já está ali internalizado, já está trabalhado. Só você está se encontrando ainda. Só lupa, é aquilo que você vai idealizar. Aquilo que você vai chegar lá. E aí esses planetas trazem uma revolução na sociedade. E a sociedade está indo para esse caminho meio autodestrutivo, né? Mas como Aquário traz a revolução, a tendência é que em algum momento a gente passa pela roda da fortuna, né? Que está em cima vem para baixo, que está para baixo vem para cima. E aí seria, tipo, voltar, você vai ver o crescimento que tem. Ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas se autodestruindo, a gente vê as pessoas também se autoencontrando, mesmo que a seja... morte para o nascimento. Então a gente está nesse momento, Exatamente. assim, caminhando para uma morte, para ressurgir algo. Exatamente. É isso? Já vem morrendo há algum tempo a sociedade, os nossos egos, nossas escolhas, principalmente o que está colocado no mundo, a gente vê que dói. Né? Essa idealização, essa ilusão, a gente fala da lua. Sempre eu vou trazer os elementos para vocês entenderem que o tarô e um sempre está no outro. Os arquétipos, eles estão aqui, vivendo. Aí, quando eu estou conversando, vem ele. Se a gente está numa ilusão, que é a lua, no mundo, a gente vai ter que encontrar o nosso sol. E a astrologia ela vai tender a isso, vai mostrar para você o caminho. Você vai ver muitas pessoas mudando realmente, tentando, buscando a espiritualidade. Vai ver muitas religiões crescendo, só que aquilo, como a gente está falando de uma era muito plutoniana, é uma era que ao mesmo tempo que traz as revoluções, também traz aquelas pessoas não tão boas, né? E faz quanto tempo que a gente está nessa era plutoniana? Recente. Mudou não, faz sempre quando, tem, né? assim? Plutão estava antes em Capricórnio, né? Então estava falando das estruturas, daquilo que a gente acreditava que era exato na vida, né? Das leis, da ética, das religiões, daquilo que era destinado. Só que Capricórnio é um signo rígido, né? A gente está falando daquilo que é lei. Aquário vem trazer o diferente. Então, esse rompimento já traz aí. Vamos pôr na política, vamos pôr Aquário, Plutão em Capricórnio seria aquela coisa mais à direita, querendo estabelecer a moral. Aquário vem trazendo a imoralidade, mas não aquela imoralidade da coisa feia, mas aquilo que pra gente poderia ser feio, mas não, existem pessoas que são diferentes, de sociedades diferentes. Tipo terra e ar, assim. Né? Terra e ar, exatamente. E aí traz, apesar desse rompimento, maravilhoso, traz dor, porque as pessoas lá que estão focadas naquela lei de Capricórnio não vão aceitar. Por isso que a gente fala de morte, então precisa morrer. E morrer não é fácil, né? Que as pessoas acham que só vai morrer quando estiver no caixãozinho. Não, meu amigo. Você vai morrer em vida, e é uma dor. E morrer sempre, né? E vai não morrer é uma vez sempre, só, é maravilhoso morrer para poder renascer, né? Geralmente a gente morre 3 vezes no ano, na vida. 3 vezes 3 só? vezes. Nossa, Geralmente, eu já morri tantas. 3 grandes impactos, acho que né? as consagrações de ayahuasca não contam. Assim, tem gente que não é. Pra nós que tem o autoconhecimento, a gente vai morrer toda semana. Toda semana, porque a gente gosta, a gente pode estar, né? Se reencontrando. Mas para as pessoas comuns, vamos se dizer, ou seguindo Harry Potter, os trouxas, as pessoas comuns, elas vão passar por 3 impactos. Geralmente, é a perda de alguém que você amava, da família, que traz aquela coisa, né, da vida que vai acabar. Pai, uma mãe, um avô, mãe, né? um irmão, algo do tipo, traz aquele impacto, a pessoa morre junto. A perda financeira do seu o status, todo mundo vai chegar no momento que vai estar bem e vai ser tirado de você. Tá? Principalmente dos 27 aos 30. Quem nunca se formou numa faculdade maravilhosa, chegou aos 27 e descobriu que não era aquilo. Eu tô pagando uns boletos aí até hoje da faculdade. Vida, né? Aí você fala, meu Deus, por que eu fiz? Porque eu tinha que fazer, gente. Tinha que fazer. Eu sou nesse Alguma coisa vai te agregar lá. Mas tem gente que não vai aceitar. Não vai aceitar. Aí eu falo, dos 27 aos 30, até os 33, principalmente, as pessoas passam assim, por revoluções drástica. Eu falo porque eu sou um milagre. Eu era o oposto do que você está vendo. Entendeu? Eu era mundo... E o que eu quero saber isso daqui a pouquinho. Falta mais uma, né? E o terceiro, que é o mais impactante.
E é o que as pessoas não conseguem aceitar, o maior apego. Eu vejo em tratamento, eu vejo tudo. São os amores. Os amores, Os a amores. morte. Ninguém consegue deixar um amor, uma ilusão, uma paixão, a alma gêmea que tanto fala, né? Que tem tantas Coloca almas aquela gêmeas. expectativa, né, da vida dela. Na verdade, acho que o maior erro é a pessoa perder a própria vida pra tentar dar uma outra vida pro outro, né? Nossa. Tipo assim, ela quer se entregar total pra aquela pessoa. Sim. Só que aí, na hora que acontece alguma coisa ali, a pessoa, tipo, não sabe mais nem quem ela é, né? Porque ela só vive Ela se pro perde. outro, né? Então, tipo assim, acho que esse é um dos maiores... Tem que né? tomar muito cuidado. Aí você fala, tem gente que sabe lidar com isso, tem gente que não sabe. Se eu pego um signo de Libra, Nossa. todos, se eu pegar Libriano que tá aí comigo, você teve, provavelmente na vida, um caso muito tóxico. Meu amigo, você não consegue soltar essa toxicidade. Eu sei, vem pra consulta, eu vou falar. Eu sei, eu vejo padrões seguindo. Sim. Quando a gente fala de arquétipos, na verdade, são padrões. Sim. E aí eu chego no signo da pessoa, eu sei exatamente. E se você tá novinho, você não precisa cair naquilo se você tiver um autoconhecimento, entendeu? Você vai entender, poxa, você reconhece, eu vou me envolver nisso a ponto que vai me fazer mal. Então aí eu já vou criando uma certa, né? Algumas coisas vão ter que ser vividas para poder aprender. Mas se você tem um pouco de autoconhecimento, você sofre um pouco menos, poxa. Sim, você vê o buraco, né? Que Você nem vê o aquela buraco. poesia. Você vê o buraco e acha outro caminho. Acho- Contorna o buraco, Perfeito, mas não cai no exatamente buraco. isso. Aí você vê signos, por exemplo, que ficam ali apegados. Fica dentro do buraco. Fica dentro Lá do no fundo não buraco. consegue E sair. não renasce, não renasce. E a pergunta é, você que tá assistindo aí, né? Quais mortes você já passou? Comenta aqui embaixo pra compartilhar com a Dessas gente. 3 aí. E aí o que acontece? Muitas das pessoas passam por essas, vivem aquele momento do luto. O ideal é viver o momento do luto. Se eu vou falar de relacionamento, ninguém vive. Não vi. Não vive o momento do luto. A primeira, eu acho assim absurdo, gente, desculpa, eu tô julgando mesmo. Eu tenho clientes que eu acabo de sair de um trauma e uma semana depois ela tá gerando outro. Aí eu fico, como você Que já consegue, está querendo minha entrar amiga? em outro E buraco aí, já. a minha sorte é que eu sou muito claro com o que eu faço e eu chego a ser cômico, que eu falo, amiga, você tá indo de novo pro buraco. Aí a pessoa fica, nossa, Mike, sério. Eu falei, vamos agendar mais consulta. Quer um pacote? Porque pelo ritmo... Vai ter Mas é bastante. interessante esse ritmo. padrão. A gente vê até muito em quem tá buscando espiritualidade, né? A pessoa quer ficar num vitimismo ali. Ela vê o buraco, ela entra dentro do buraco e fica lá enfiada E no ela buraco, acenando, né? Oi, gente, eu tô no buraco, alguém me ajuda. E às vezes... Não, e às vezes você tira do buraco e a pessoa, tipo, dá 2 passos E cai de em novo. outro. Sai de novo. Ela quer cair no buraco. Vamos né? a coisas padrões que eu já vi na astrologia, no tarô. Você não vai ser próspero se você tiver coração quebrado. Se você tiver numa relação errada, você não adianta ir atrás de dinheiro. Não vai rolar. Quem gera a balança é Libra. Libra gera touro, né? Vênus, né? Vênus vai criar a energia de touro, que fala do dinheiro, dos vínculos, valores mesmo, e a energia do amor. Então essa balança precisa estar equilibrada. Se você não está prosperando muito bem em determinadas áreas, provavelmente está um desequilíbrio no amor. Aí eu peguei um caso, recentemente, uma mulher má, que eu investi tudo que eu tinha. E o meu negócio não vai pra fora. Lê pra mim no tarô. Quando eu li, só saiu o relacionamento dela. Ela falou, nossa, é verdade. Dentro de casa é briga, dentro de casa é discussão, é marido com rivalidade com a mulher. São coisas assim que, pra mim, é óbvio. É óbvio, mas para as pessoas, elas precisam entender. E é difícil, porque a vida, né, a gente constrói ideais. Lembra que a gente saiu de um movimento capricorniano, então o ideal era você casar, ter filhos, ter uma estrutura de casa. Vida, mas as pessoas são singulares. Tem gente que não nasceu para casar. Não nasceu. Tem gente que realmente nasceu para ter autoconhecimento. E aí a pessoa vai ver uma infelicidade porque só não se conhece. E às vezes vem também até uma questão, né, Maicon, de... Até que muitas pessoas chegam até a espiritualidade, às vezes precisa ter uma doença ou alguma coisa, né? Se manifesta no corpo, né? Isso. Pra pessoa falar, Exato. isso na pandemia aconteceu várias pessoas, né, tá que pegaram Covid. novamente. Tá acontecendo, então várias pessoas às vezes acontece algum sintoma na pessoa pra ela, tipo assim, acorda pra vida. Eu tive aproveita todos. sua vida. Você teve, né, um caso disso também, né? Eu tive aos 27, Saturno veio e falou, sua vida não tá condizente com o que eu predestinei, então vamos ter um AVC. Você vai ficar de cama 27 um ano. anos, pô. Nossa. Um ano. 27 aí anos. fiquei do meu ano ali numa vida que ninguém imaginou. E eu não imaginava. Aí eu
tive isso aos 27. Mesmo assim, eu não acordei, tá? Não acordei. E isso lentarou pra mim, sabendo dos caminhos. Porque, assim, né? A gente é teimoso. E aí eu falo, quando veio a minha experiência ilusória no relacionamento... Aí que foi o despertar? Aí que foi. Não foi acredito. doença, não foi a morte do meu pai. Você teve um AVC. Não, AVC não, mas... Foi o AVC. E aí eu tive o AVC, tive que recuperar o movimento. Aí eu tive a medicação que me fez muito mal. Aí eu não conseguia andar, tinha problemas, sabe? Caramba, coisas assim de filme, sabe? Estado que da família, médico fala, ó, sinto muito, não vai acontecer, seu filho não vai. Eu ouvi, assim, disso, desacreditar dos próprios médicos. Caramba. Graças a Deus eu tenho Google e fé, né? Então eu fui mexendo, buscando. Mas foi exatamente aí, numa grande conversa. Você teve espiritual. uma experiência de quase morte, uma EQM? Eu tive. Não, acho que Não? não. Eu Não? cheguei a desmaiar nesse AVC, daí eu lembro, na hora. Tudo na vida é leitura, eu falei, gente, leiam, se interessam pela cultura dos outros. Lembro uma vez que eu sou muito apegado à cultura hindu. Apesar de não ter uma religião fixa, eu sou um alquimista. Então todas as religiões me interessam, toda fé me interessa. Tudo eu posso trabalhar para transmutar, que o alquimista faz isso. Mas a religião hindu é a minha base, sim, né? E Krishna fala, se na hora que você morrer, você lembrar de mim, se você pensar, eu te dou uma nova vida, eu te ressuscito. Assim como Jesus contado na cruz salvou os ladrões, né? Sim. E eu lembro que no AVC eu só pensei em Krishna. Era só Krishna. Eu não posso parar de pensar em Krishna um segundo. Aí, Hari ali. E foi. E aí eu voltei. E aí vem as coisas maravilhosas, né? Uma mulher me ajudou, era uma médica. Talvez você teve um ataque, você teve epilepsia, né? Porque eu acabei tremendo. E ela me ajudou. Quando eu era criança... Aí você pega toda a história espiritual, né? Eu tive um afogamento com 3, 4 anos de idade. Quem me ajudou foi uma mulher. Então, assim, aí você vai pegando os elementos que te cercam a vida. Você vai ver que você não está sozinho, que tem algo por você, que tem Deus falando por você através de outras pessoas. E aí o que tem que trazer é esse olhar um pouco amplo da vida, entendeu? O espiritual não é só ajoelhar ajoelhar e rezar, ou fazer mantra. Não, é você ter uma mente aberta, porque a espiritualidade ela fala com você 24 horas, o tempo todo. Se você quer uma pergunta, você não precisa vir para o tarô. Sim. Você não precisa. O universo é um oráculo, né? As sincronicidades que Jung fala. Exatamente. Aí se você uma parte mais psicológica, você entra aí na parte do consciente coletivo, você vai entender o seu subconsciente, a tal da criança interior. Você vai, são simplesmente dominações, né? Nomenclaturas para a gente poder entender o que é a gente. Mas o universo fala o tempo todo. Os oráculos não tem magia. Eu falo assim, tem a magia? Tem, porque o mundo é mágico. Quando você entende que o mundo é mágico, não tem magia. Você vive a magia. Então, tem coisas assim que as pessoas vão muito além, sabe? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas fazendo trabalhos espirituais, gastando fortunas, dinheiros, para traz um resultado, traz porque a magia faz isso. Traz um resultado limitado e que você vai pagar a conta depois. Porque tudo que você interfere, você vai ter o seu respaldo ali. Você vai ter, vamos dizer, a sua porcentagem. Eu fiz um trabalho só de prosperidade. Você fez um trabalho de prosperidade, você gastou magia, você fez a alteração de um plano divino. Ele vai te dar. Mas a conta que você tinha que ter aprendido daquilo que você não aprendeu, vai voltar. Porque às vezes você precisou passar por aquela dificuldade financeira. Você precisou passar. E você não entendeu o porquê, né? Não entendeu. Você não Aí entendeu você quer amarrações amorosas. Meu Deus, você precisa passar por essa traição para você entender quem você é. Você precisa sofrer. E aí o mundo, quando a gente fala do mundo, as pessoas não querem sofrer. A pessoa quer estar ali cheia de dopamina. Deus livre e guarda. Qual que é a melhor alternativa, então, na sua visão? Na minha visão, é aceitar o fluxo. Aceitar o fluxo. Você tem um oráculo para você saber se você não está ruim. Se você está sendo guiado, para você não ser taxado de bobo, né? Para você saber se o seu caminho está bom, se você está rodeado de pessoas legais, se você está condizente com aquilo que a vida quer. Se você segue o flow, que eu acho que é a melhor coisa que tem que inventar, é o tal do flow, você entende os motivos da vida e a vida vai te levar onde você quer. Eu sempre indico um filme que para mim foi um dos melhores dos últimos tempos, que inclusive chama Flow, que é a do gatinho, a capivara e uma corça.
é uma ave. É uma animação chinesa. A história dessa animação já é maravilhosa, porque concorreu com a Pixel, né? E a Pixel investe milhões, né? Para aqueles desenhos maravilhosos dele lá. Mas esse não, ele tinha um pouco de dinheiro, um chinês, e foi lá e ganhou Globo de Ouro, ganhou Oscar e tudo. Quando e o filme isso daí? É recente? é desse ano, Caraca, vale legal. a pena ver. Vou buscar Legal. isso aí pra assistir. Ele é um filme, animação de um gatinho no mundo apocalíptico. Você não vai dar nada. É o filme que você chora e não tem uma palavra. Só tem um gatinho Uau. tentando sobreviver. E você vai entender que é um animal teoricamente irracional que está tentando sobreviver a partir dos seus instintos. Se a gente toca pro ser humano, é o que a gente está fazendo. Ele vai cair numa poça d'água e vem a baleia e sobe. Aí vem a garça que vai salvar ele de uma coisa. E ele, no final, ele vai encontrar cachorros, por exemplo, que vão ser amigos e ao mesmo tempo vão trair ele. Pessoas que vão ficar para ajudar, pessoas que vão pedir ajuda e vão acabar afundando o bote dele. Então a vida da gente é aquilo. Só que no final ele só tá seguindo um caminho, porque ele não sabe o que fazer. Tem escolha não ali, tem né, escolha, mas ele aceita. E quando ele aceita aquele flow, ele encontra o caminho, as pessoas certas, a família dele, e encontra aquilo que ele nem tinha antes do Apocalipse. Então, o Apocalipse, que era para ser o fim do mundo dele, criou uma família, criou uma vida deixou ele nova. mais forte. Deixou ele bem mais forte. Então, basicamente, a vida é assim. É lógico que a gente não pode andar igual um Zé Ruela, como diria, né? Achando que nada influencia. Sim, mas a gente tem hoje em dia muita informação. Oráculos, espiritualidade informando. A tecnologia é maravilhosa para isso, né? Trazer o autoconhecimento, acessar livros que antigamente a gente nunca acessaria, conhecimentos que a gente... Tá na palma da nossa mão hoje em dia, né? Tá na Pô, palma você da tem mão. o celular, você tem a IA, Mas não dá fala, pra você já as usar esse pessoas não recurso, falam. né, cara? Você tá E falando agora, acho que dá pra nós vir, né, amor, nesse momento, já que ele tá falando de oráculo, pra ver o destino do podcast. Vamos. Tá Vamos. preparada pra isso aí? Eu tô falando pra você que eu tô um pouco ansioso aqui, velho. Não sei se eu tô tão preparado, não. É que cai uns negócios aí e me deixa Vamos triste. ter que aceitar o flow. É o flow. É o flow. Ó, pessoal, se é. você tá assistindo esse vídeo aqui, o que sair aqui, ó, Vamos pegar aí. vai ser ou nós vamos continuar com esse podcast ou acabar hoje. Hoje já pode ser o primeiro e o último episódio. Outro dia falou, ai, Mike, tem... A gente já cancela ali. Tem o pessoal vindo de longe hoje gravar. A gente já não vai dar gente, eu certo. acho que é melhor parar por aqui mesmo. Vamos Vem lá, um pouquinho vamos lá. pra cá, fazer assim, Quem quer cortar? Vamos cortar, fazer o processo bonitinho. Corta em uma vez só, vou tirar Uma 3 vez? arcanos. Tá. Aí você mostra pra aquela câmera lá. Se quiser tirar esse copo aqui mais pro ladinho, Perfeito. pessoal. Isso aí. Aí você mostra pra aquela câmera ali. Tá cortado, hein, pessoal? Tá cortado. Pode ir. Enamorados, posição invertida. Invertido? Dúvidas? 4 de espadas, posição invertida. Aí tu não fala, meu Deus, vai dar mal. Vai dar ruim. Opa, tem informações importantes aqui. Vamos lá. Enamorados, a gente fala aqui que vocês tiveram que tomar uma decisão, né? E quando ele está invertido, a decisão foi tomada. 4 de espadas, a gente vai falar aqui de uma energia que vocês vão ter que sair da zona de conforto. Né, provavelmente lidar com coisas novas e enfrentar. E aí o 5 de espadas, que pode ser um arcano não tão bom, né? Mas o 5 de espadas traz um alerta. É importante manter a honestidade com vocês mesmos, né? O 5 de espadas fala assim, não tente, vamos se dizer, manipular para sair ganhando ou tentar fazer para agradar. Entendeu? Porque, na verdade, o que vocês vão entregar é muito maior. E aí a gente tem um 10 de ouros no fundo do deck, trazendo aí sucesso. No oculto, o caminho é esse. 5 de espadas dá medo? Dá medo, porque aqui a gente pode falar de mentiras, de enganos, né? Mas aqui a gente traz um elemento tipo, não vamos se auto-sabotar, né? Às vezes a coisa está fluindo tão bem que a gente perde os padrões, né? Só para trazer engajamento. É aquela trazer- questão só pra agradar, né? Só Pra trazer agradar, coisas pra... só pra fluir. Mas se a meta polêmicas, é sucesso, vocês estão com a moeda na mão. Página de ouros e o carro, né? O caminho tá certo. Rainha de espadas, tive uma mulher que guiou aí, teve o grande insight. É. Pode ser. Aqui, né? A Duda, né? A Duda levou no caminho, falando, não, vou guiar, vai dar certo, entendeu? Então, é mais isso. E não deixe ninguém aqui, não. O 5 de espada também, cuidado. Com alguém tentando entrar, uma parceria, querendo lucrar em cima de vocês. Isso é muito provável, isso né? Tá, isso também é avisar. Mas o caminho tá maravilhoso, tá? A página de ouros, você estando com a moeda na mão, a semente já foi plantada, tá? E aí só fica os avisos, porque
pior vocês já fizeram, gente, é tomar decisão. E olha que a gente procrastinou, hein? Cara, é porque assim, a Duda ela vem sempre assim, amor, vamos fazer o... Porque eu já né, gravo os podcasts aqui na Spar, né? Pra você que tem interesse também em gravar um podcast, tiver interessado em gravar o seu podcast, gravar o seu curso, tá? Que a Spar realiza todo esse trabalho pra você. E aí a Duda falou, vamos gravar do Madre Terra. E ela vem com a ideia, aí eu falo, não, você quer gravar, vamos fazer. Só que aí vamos fazer. Falei, então já vamos fazer, então vamos marcar. Eu gosto de, tipo assim, então vamos fazer. Então nós vai gravar o nosso e já vamos marcar 3 em um dia pra nós já gravar e já Mas a gente já desmarcou no mínimo umas 6 vezes. Com as espadas agora ali foi. invertida, é quando você fala, vou ter que tomar coragem, agora eu entrego. Porque assim, é uma entrega, porque você tem que ter... Eu falei assim, amor, depois que nós tomar essa decisão, nós tem que entender que cada semana tem um episódio novo. Exatamente. E não podemos parar, porque as pessoas que vão gostar de conhecer novas pessoas e conhecer a história das pessoas, elas vão querer saber toda semana. Porque tem muita gente boa, gente, que não tá na internet. Sim. Não tá na internet. Eu conheço vários terapeutas maravilhosos que não tem nem Instagram. Não tem Instagram, gente. Não tem. E eu vou ser bem sincero, o grande terapeuta não tem tempo pra ficar na rede social. Não tem. Então, você vê ali, não tem. Porque a maioria é sempre indicação. Alguém que é atendido por mim ou por um terapeuta legal, ele sempre vai estar sendo indicado. Todo mundo se surpreende e vai levar a luz. Sim, eu falo, certeza. gente, se o terapeuta não está fazendo um grande sucesso, primeiro vamos entender aí no seu mapa. Vamos começar no seu mapa, para ver se tem algum trânsito ali. Mas a maioria das vezes é porque não está tendo um resultado no cliente. Entendeu? No consulente. O consulente é a sua chave. É ele que vai trazer o seu cliente. Já é uma dica para os terapeutas aí, né? É uma dica para o terapeuta. Se sua terapia está funcionando, está dando certo nas pessoas que você atende, provavelmente o fluxo vai ser as pessoas que realizou os atendimentos, vai indicar para outras pessoas, e aí a roda vai girando exatamente. E você vai tendo um leque de clientes, né? Exatamente. Eu lembro que, voltando à história de vidas, né? Logo na pandemia, quando eu tive aquela grande desilusão que mexe com a gente, né, amorosa, eu perdi o meu ego. Literalmente eu falei, gente, meu trabalho já não está dando certo. Eu trabalho com turismo, na época, agência de viagem. A pandemia veio e me cortou. E aí eu lembro que eu falei, Tarô, eu tô com você há tanto tempo. Se eu trabalhasse com você, o que você me daria? O que seria, né? Porque eu já atendi amigos. Só que eu não cobrava, né? E eu, olha que ingênuo. Os amigos indo em casa, fazendo consulta, eu achando que eles estavam indo me visitar. Vários amigos você não, tinha, né? Vários. E assim, eu não estava percebendo. Até um ponto que um amigo meu falou, mas você não sabe disso não, que as pessoas podem estar vindo aqui só pra... Aí eu falei, nossa, né? Porque querendo, não entregava, mas né, era amador pra mim. E aí eu tirei. Aí eu lembro que ele me deu, assim, um 3 de ouros, um imperador e um 10 de ouros. 3 de ouros fala de reconhecimento no trabalho, né? Você se encontrar, você fazer sua arte, as pessoas verem ali. O imperador fala de líder, de alguém que vai guiar pessoas, né? Também, e alguém que vai ter certeza daquilo que faz. E o 10 de ouros fala de sucesso. Aí eu falei, você tá de brincadeira, né? Lembra, né? Eu duvido, gente. Eu sou uma pessoa que duvida das coisas. E aí eu peguei e publiquei. Na época, caiu até publiquei no Instagram e falei assim, olha, gente, quem sabe surge um terapeuta. Um tarólogo. Me trouxe 3 clientes daquela postagem. Caramba. Eu nunca mais parei. Faz 4 anos. Começou assim, num post. Quando as pessoas falam as coisas, é pra ser. Aí todo mundo fala, a sua vida mudou? Não, gente. Aí que começou a guerra. Porque quando você trabalha com tarô por muito tempo e está atendendo pessoas, os arquétipos vão mexer no seu inconsciente. E aquelas sombras que estavam ocultas vêm à tona. E vem à tona, e aí eu tratava e me tratava. Eu falava para as pessoas o que eu queria ouvir. Sim. E aí a cura veio. Então, basicamente, dos 5 anos, 3 anos eu fui me reconstruir. Caramba. Fui me reconstruir. Aí eu falo, tarô, eu ajudei muita gente, mas assim, o mais ajudado fui eu. Então, eu tenho mais gratificação pela transformação interna que eu tive do que o financeiro, que hoje, graças aos bons deuses aí, eu não fico naquela crise, sabe, de ter que ficar desesperado para o dinheiro chegar, entendeu? Para o dinheiro vir, que é o que acontece na sociedade, né? Sim. E realmente por conta dos arquétipos que mexeram. E quando eu comecei a fazer com pessoas, meus consulentes têm 4 anos, desde quando eu iniciei, assim,
A maioria não desistiu, a maioria continua. Tem gente que Firme, não banca, né? né? Não consegue ali. Mas a maioria sempre voltam. Que sempre legal. volta. E isso é o tarô, é a astrologia, é o oráculo. E é o flow, né? É o flow. É o flow. E... É o confiar, né? Sim, é o soltar, né? E aquela coisa que você falou do curador ferido, né? O padrão que se repete da pessoa que tá na nossa frente para ser curado é o que tá mostrando pra gente algo que a gente tem que olhar dentro da gente. Nossa, às vezes eu levo vários tapas na cara quando eu vou investigar os padrões dos meus pacientes, dos clientes. Eu falo, cara... Exatamente. E aí, quando eu tô posicionando algumas pessoas, né, que a gente vai investigar quem é seu público-alvo, né? Quais são as dores, necessidades e sonhos desse público. Depois eu falo assim, não é igual você? Sou eu. E aí isso é muito louco. Sou eu. E é engraçado. E eu sou leão, né? Então, leão, Vênus de casa 5. Então, eu sou uma pessoa que nasci pra viver feliz. Eu falo tudo. Então, gosto de ser cômico. E parte do cômico eu levo no meu tratamento. Eu falo, amigo, eu tô te falando tudo isso, mas eu entendo, é difícil mesmo, tá? Tamo junto. Uhum. Eu falo, a vida é essa, não é fácil, eu tô no mesmo corre. O atendimento tem que ser uma troca, não é entregar aqui, eu falar, você vai se dar mal, tá tudo. Não, você se dá mal, mas fica em paz, eu passei por isso. Uhum. Eu acho que o que traz muito do resultado do terapeuta, principalmente do espiritualista, não é a purificação. São os desafios que você teve, são tudo aquilo que você teve que passar. Se você nasceu espiritualista, provavelmente você não vai entregar nada para ninguém. Entendeu? Vai ser tudo à base da intuição. Como que eu vou falar de morte se eu nunca vivi uma morte? Sim. Como falar de traição se eu Tem nunca, que vivenciar, se eu né? nunca Você fui tem que traído experienciar. ou se eu nunca traí? Entendeu? Como eu vou falar disso? Então, tem que ter essa bagagem. Isso é uma coisa muito rica, né? De como que a gente é espiritualista na matéria, né? Esse equilíbrio entre matéria e espírito. Exato. Que às vezes a pessoa, né? Eu despertei, eu tô elevado, eu vibro numa frequência alta Nossa, e nananã. esse esperto de mim cai. Cai, porque eu adoro. Tem uma amiga minha fala assim, Mike, você adora baixar a vibe, né? Eu falei, eu nasci assim. Eu não tenho dó. Eu falo, não vem com ego, mano. Porque quanto mais ego você tem ali colocado... O ego espiritual, Um dia veio né? uma O ego pessoa, espiritual é triste. um dia veio uma pessoa assim, né, e comentou comigo, falou assim, eu tenho certeza que eu não reencarno mais. Mano, eu por dentro tava assim, mano, coitado dessa pessoa. Ai, que dó. É. No meu mapa, Porque, praticamente... tipo assim, velho, mano, é impossível nós, em Já é matéria, Buda, né? conseguir falar uma coisa dessa, tá ligado? Não tem. Você só confirma que realmente você vai reencarnar falando isso. Exatamente. Eu falei, próxima vida a gente tá aí discutindo o mesmo assunto. Acorda pra vida. Não, e tem gente que tem essa coisa assim, realmente, quando a gente tá numa conexão espiritual, a gente sente um alto poder, né? Porque a gente tá mais fluido, a gente entende. A gente é o todo e sente, né? Que o todo é a gente. Você tá mais sentindo tal. mais. Só que quando você tenta sair do uno, que aí eu falo, gente, tudo é o uno. Você larga de ser bobo, que você só faz parte do todo. Quando a gente fala do todo, você tem que entender que você não é melhor que ninguém. Você nem é melhor que Buda, e nem Buda é melhor que você. Sim. Mesma coisa Cristo, mesma coisa tudo a tudo mesma que passou. coisa, É né? tudo mesmo, somos seres que precisam passar por experiências. E aí, a idealização, vamos se dizer, é voltar para casa, é voltar para o todo. Entendeu? É lógico que a gente tem que passar por experiência. Tem gente que vai passar por experiências arianas, que eu falo, que é aquela coisa da criança, briguenta, birrenta. Tem que ser assim, vai ter que ser. É a sua experiência, não é soltar isso, não é tentar transcender. Tem gente que está querendo virar Buda, gente. Não é assim. Não é assim. Não é. É a sua experiência. Por isso que eu falo, vai no mapa, que ali vai dizer o que você vai ter que viver. Se você conseguir entender aquela experiência, você já está no Uno. Então a vida fica muito mais leve, as dores ficam mais tranquilas, entendeu? Vai sofrer do mesmo jeito. Mas é uma coisa, quando você tem autoconhecimento e passa por uma perda, por uma Sim. traição, e você fala, obrigado. Faz parte. O que eu tenho a aprender com isso, né? Eu penso assim, eu já paguei essa conta, né? Se eu tô vivendo isso, uma conta paga. Se eu tô vivendo Uma isso, coisa uma conta, menos. vai ter uma hora que algo vai cessar e aí só vem os lucros. Então, E aí, falando disso, uma pergunta-chave que a gente faz todo o episódio do Pode Conectar, que é... ai, meu Deus. O que é a verdade universal? Nossa, forte. Verdade universal, eu acho que a gente já estava falando. É o uno. É o É o todo. Não existe nada além do todo. O todo age e o todo sempre vai estar em tudo.
Então, achar que a gente tem controle da vida, que a gente consegue guiar os nossos caminhos, que a gente é transmutador, a gente consegue fazer alguma coisinha. Mas enquanto não entender que o todo decide a nossa vida, você vai sofrer, você vai cair feio. Então é importante que a verdade universal é entender que o todo vai decidir sua vida. E você só precisa confiar no flow. E às vezes o seu flow, ele é dor. E se você aceita a dor, você vai ser mais feliz. E se você aceita que você às vezes nasceu para ser feliz, que tem gente que nasceu para ser feliz, tem gente que nasceu para ter uma vida fácil. E tem gente que não consegue aceitar isso. E tem pessoas que olham aquela vida da pessoa, nossa, olha lá, a pessoa tem a vida tão fácil e tal, tipo assim, porque mas... é a experiência dela, tá ela tudo precisa certo, viver aquilo. Aí você vai sentar com essa pessoa, provavelmente tem a vida fácil, ela é uma pessoa leve, é uma pessoa tranquila, aí você fala, nossa, por que será, né? Tem algo ali na vida dela que faz ela ter essa facilidade. Mas a grande verdade universal é você tentar se autoconhecer mesmo para você entender o todo. Porque se você não entender o todo, você não vai ser melhor que ninguém, você não vai conseguir sair das suas prisões e você vai ficar infeliz a vida inteira, gente. Infelicidade é escolha. É escolha. É. Porque mesmo na guerra, você consegue ser feliz. A gente tem altos exemplos, Mandela, tem altos de Jesus Cristo, a gente tem Krishna, a gente tem altos avatares que já andaram na Terra para trazer um exemplo, mas não precisa ser ele. Tem pessoas muito mais humildes vivendo o todo. Tá dentro da gente, né? Tá dentro da despertar. gente. Tá dentro da gente. Você respeita as pessoas, você respeita os animais, você respeita o ambiente. A natureza. Você não precisa falar para uma pessoa que entende sobre o todo que eu preciso economizar água. Eu respeito o elemento da água. Eu não tenho que tomar um banho de 32 horas. Ah, mas as indústrias gastam. Eu não sou as indústrias, eu tô fazendo o meu. Fazer o meu papel, né? E aonde você coloca amor, carinho, tudo na vida vem de reciprocidade. Lembro da Hebe uma vez, sabe a Hebe? Tão famosa, tão amada, tão querida. Perguntaram pra ela assim, por que você é tão feliz? Por que você é tão amada? Ela falou, porque até a torneira que eu abro, eu agradeço pela água que tá saindo. Eu sou muito grato. É a gratidão, né? É a gratidão. E quando você tem essas gratidões, você vive muito mais fluido. E a vida é conexão, é energia. Se você vive nessa gratidão, você vai... A presença, né? Presença. Então, para mim, é basicamente isso aí. Gratidão. Bom, e agora vamos para o nosso portal? Vamos. Ó, pessoal, o episódio está indo para a parte final, tá bom? Do nosso podcast. Já tá dando tempinho aqui. Mais. E pode ter certeza que vai ter mais episódio com o Marco, que dá para nós. Tem muito assunto aí que dá para nós abordar. E aí a Duda vai explicar como que vai funcionar esse nosso portal. Bom, nós ainda teremos a vinheta aqui, mas a gente vai entrar agora num quadro-chave que vai rolar todo o podcast, que é o Portal da Transcendência. Eita. Existem perguntas que movem dentro de nós coisas que é incognoscível, misteriosas. Tem perguntas que o próprio silêncio é uma resposta, é um mistério. E nós vamos aleatoriamente tirar algumas perguntas para que o nosso convidado responda e a gente possa discutir sobre isso, mas lembrando que sem a expectativa do certo, porque são perguntas que não tem como a gente compreender com a visão da nossa consciência, com a nossa cognição enquanto ser humano. A gente precisaria transcender para conseguir, de fato, trazer alguma compreensão sobre elas. Vamos lá. Eu escolho como que é. Vou pegar aqui pra você, vou sortear uma e vou ler pra você. Ó, pessoal, quem quiser aí, que trabalhe com artesanatos, quiser fazer uma caixa para nós, maravilhosa, uma caixa mística, para colocarmos os nossos papelzinhos, aceitamos aí. Estamos patrocínio de uma caixinha personalizada. Olha só, a pergunta é o seguinte: o silêncio comunica mais do que qualquer linguagem. Perfeito. Em forma de pergunta, né? O silêncio comunica mais do que qualquer linguagem? Sim, comunica muito. O silêncio, na verdade, é a grande resposta, né? Então, se a gente for buscar tudo na vida, as pessoas falam para mim em atendimento. Michael, o que eu faço para mudar a vida? Vai meditar. Vai ficar calado, vai ficar em silêncio. Aí o silêncio comunica, porque o silêncio primeiro,
vamos pensar assim em possibilidades de silêncio, né? Tem um silêncio interno que a gente precisa ter. Tem um silêncio na relação. Às vezes está em crise, né? Aquele silêncio te traz a resposta, né? Aquele momento, vamos ficar 5 minutos ali, um para cada canto, para refletir. Exatamente. E quando você está em silêncio, você traz as grandes respostas da vida, tá? E isso são técnicas, tá? Porque a vida precisa de técnica. A espiritualidade é um exercício. Você não se conecta com Deus sem se exercitar. E o silêncio é um dos exercícios mais difíceis. Quando que a gente entra em um grande silêncio? Não é só meditar, não. Eu falo sempre em jejum. Tira um dia de jejum, você vai ver o que é passar aquela necessidade da fome, que o corpo vai chegar num estado tão grande que a sua mente vai baixar e você vai entrar num estado alfa, e a gente fala no grande silêncio, e você começa a entender as respostas, assim. Então, para mim, o silêncio ele comunica muito, muito. Até quando você não quer dar a resposta para a pessoa, o silêncio já é uma resposta. E o silêncio, ele é ouro, né? Nessa nova era, nessa nova geração, onde tudo é informação, onde tudo é muito rápido. A gente tem medo do silêncio, porque às vezes o silêncio mora um vazio. E nesse vazio que mora o silêncio, a gente tem que entrar em contato com as nossas profundezas, inclusive com as nossas sombras, com aqueles pensamentos intrusivos, né? Aquela voz maligna dentro da nossa cabeça. Que é tudo treinado, gente. É treinado. Só que a pessoa que não consegue acordar de manhã para forrar sua cama, com certeza não vai conseguir meditar, com certeza não vai conseguir. Porque as coisas básicas da vida, se você não dá conta, pode ter certeza que você não vai conseguir nem chegar próximo da espiritualidade. Tá? E o silêncio não é realmente você não pensar. Não, exatamente. Não é não pensar. Sim. Né? É você realmente entender o que está acontecendo no seu interno. No seu interno. Né? É que nem, eu não consigo meditar porque eu fico pensando em um monte de coisa. Meditar é você meditar o que está acontecendo dentro de você. Então, você ficar parado. A ação, né? É meditação. É você meditar as suas ações. O que está acontecendo? O que você está sentindo? É ansiedade? O porquê? O que você está pensando em conta? Por que você está pensando? Né? Então, é você meditar essas ações que estão passando dentro da sua mente. E com isso, você compreender e chegar até um momento que você não vai ter mais nada para você pensar. Exatamente, né? vai ter um momento. A meditação é igual um professor de filosofia falou para mim, dos grandes livros, né? É igual você ver baleia no mar. Você já viu baleia no mar? Eu nunca vi. Não. Raramente, né? Mas quando você vê baleia assim, né? Ela vai lá, mostra a cauda dela. Aí ela afunda. Ela mostra a cauda e ela afunda. Então é aquele momentinho, raso segundo, que você vai ver a baleia. Um segundo. O resto é só silêncio. É só vendo. E a meditação é basicamente isso. Você vai ficar muito tempo ouvindo suas mentes. O importante é não conectar. É você não criar história. Tô ali pensando. Você não dá bola para aquilo. Aí vem aquela receita de bolo. Aí eu vou fazer esse bolo. Vem a receita do bolo e fala, vou fazer esse bolo porque eu vou fazer minha família, vou fazer isso aqui. Você tá entrando no flow ali. Não. O silêncio é você, na meditação, sua técnica, né? Você vai só ver. Vem o bolo, passou o bolo. Aí você tá vendo que você tá vendo, vem o bolo, vem a conta, vem a desilusão, vem o passado. O passado adora, né? O passado é chato. E o duro que a gente deveria olhar pra frente, né? Mas não consegue. O passado fica ali batendo na porta, nas questões, principalmente na meditação. E você só não tem que prestar atenção em criar história, narrativas. Você só tem que... Lembra da respiração, por isso que tudo é uma cálculo. Aí você volta pra respiração. E aí a gente vai falar de silêncio. Se tivesse que eu pedir para as pessoas, fiquem em silêncio. Principalmente se você está saindo de torres da vida, né? Porque a torre, nos arcanos, a gente fala quando Deus fala e coloca o dedo. Não é essa a sua vida. Aí destrói a sua ilusão. E a ilusão, às vezes é um casamento de 30 anos. Às vezes é uma empresa, às vezes é coisas grandes, né? E geralmente, quando a gente fala de torre, é grande. A gente pode fazer um podcast só para falar dos mitos dos arcanos, legal. Tá? Pra um episódio só disso. Só para isso. Vamos fazer um episódio. Vocês querem? Comenta aqui. Se vocês querem, eu vou trazer para vocês como a vida age nos arcanos. Porque a gente veio falar de mim, né? Mas os arcanos dá para tirar um podcast para isso. E eu falo exatamente, você tá no processo de torre, vai cair. E aí, o ideal é você ir embora. Só que vem um silêncio amedrontador, porque quando cai a torre, você descobre que você não tem amigos, que você não pode contar com a sua família, que aquilo é sozinho entre você e com você mesmo, e que você precisa passar aquele processo de luto. E o luto é o silêncio interno. É não tentar encontrar a resposta. É só deixar que a vida age.
E ninguém faz isso. Geralmente, Sim. sai da torre e vai para outra, né? É o medo do vazio, É né? o medo Já do emenda vazio. outra coisa. E tá muito focado a padrões, gente. Padrões de estar sempre bem. A gente tem que aprender a ser desconfortável. Por isso que eu falo, quer aprender a lidar com a dor? Acorda 4h30 da manhã. Gente, acorda 4h30 da manhã, vai correr em jejum. Vai correr em jejum. Eu faço, Mike. Não, eu tô me cobrando. Eu falo para vocês, mas também é uma luta para mim. Quando você amola o seu corpo físico, você aceita os dores, você aceita o silêncio. Entendeu? Que o seu corpo é treinado. O corpo que é sem vergonha com a gente. E aí vai fazendo a gente ficar perdido. O silêncio traz isso daí, é muita coisa. E a gente tá falando aqui da aceitação, né? Desse vazio, dessa torre. É a morte, né? É a morte. O silêncio, ele ajuda a lidar com a morte. A morte, ela é melhor ainda do que a torre. Porque a torre, ela vai deixar os destroços e as pessoas ficam apegadas nos destroços. Já vê aquele relacionamento que tá há 10 anos ali, a pessoa ainda tá vivendo aquele dali, já acabou. Já acabou. A empresa já acabou. Aquilo já acabou. A pessoa sabe. Não tem prazer, não tem retorno, não tem nada. Mas ela tá apegada nos destroços. Morte não, ela elimina. Ou você morreu e vai ter que renascer. Entendeu? Aquela relação que você viveu aquela torre, né? Destroço, aí a pessoa que era os destroços fala, agora quem não te quer sou eu. Já era um destroço, né? Aí a pessoa não vai ter que morrer para aquilo. E tem gente que não aceita, né? E fica anos remoendo aquilo. Esse looping, né? E às vezes é uma perda mesmo de um ente, algo do tipo, e não entende o processo, começa a culpar a vida. Lembra do todo? Se entende o todo, menos sofrimento, vai entender que há algo maior. E o silêncio ajuda nisso, né? Fica quietinho, deixa o flow. Nossa, que papo maravilhoso. Meu, estamos super TDAH, né? Vários assuntos. Infelizmente, tá chegando ao fim, né? Gratidão, irmão. Gratidão pela presença nesse episódio. Gratidão. Fiquei muito contente. Creio que com toda certeza vai ter episódio 2 aí com o Maicon, que vai ser fenomenal. Dá pra nós fazer várias dinâmicas aí. Então, se você quer esse episódio, já comente aqui embaixo. Meu, compartilha, né, esse vídeo, manda no grupo aí dos terapeutas, naquele grupo dos seus amigos aí que gosta do mundo holístico, já compartilha com todo mundo, segue nós em todas as redes sociais, segue o Maicon também, as redes sociais dele vai estar aqui embaixo na descrição e vai aparecer também aqui no vídeo as redes sociais dele. Irmão, gratidão. Eu agradeço. Tamo junto demais, eu amei esse episódio. Eu também, gratidão pela entrega aí, por compartilhar, né, a sua verdade, um pedaço da sua alma aqui com a gente, pra gente conseguir tecer essa rede e tocar outras almas também através disso. Porque quando as pessoas veem a gente, né, que tá trabalhando na espiritualidade, as pessoas acham que a gente já tá iluminado, né, que a gente não é, que a gente não faz gente, eu tenho Mas é tão gostosinho, né, ver o serzinho iluminado, endeusar ele ali, porque aí quem sabe o deusinho aqui faz alguma coisa na minha vida que eu não preciso fazer. Exatamente. Né? Aí as pessoas descobrem que eu ainda ando na noite, que eu ainda tenho as minhas crises, que eu ainda tenho a outra polaridade. Mas é graças a essa polaridade que a gente consegue fazer esse trabalho. Eu sempre falo, os melhores terapeutas são aqueles que estão vivendo o mundo. Quando você pega esses terapeutas, essas pessoas holísticas que estão querendo entregar no mundo isolado, no mundo da ficção mesmo, da ilusão de achar que é um Cristo na Terra, você corre, meu filho, porque quem vai te dar o caminho, o barco, é quem já percorreu todo o trajeto, quem já se afogou, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Quem já viveu na sujeira vai saber como te limpar, não tem outro caminho. Muito bom, né? muito As pessoas bom. acham muito isso, porque ficam julgando às vezes, né? Os terapeutas, ver a pessoa fazendo algo, Sim, não, gente... É ele lá que vai te ajudar. tem que ter humanidade, né? Sim, tem que ser com humano para certeza. ajudar outro humano. Eu agradeço pianamente, assim, fielmente, porque foi muito gostoso. Obrigado, gente. Gratidão, Muito legal. irmão. E essa previsão aí, né, vai ficar salva, vamos ficar Fica atento, salva. né, a esses sinais. Também no próximo episódio, talvez no retorno aí, ver como é que vai se desenrolar, né, Exatamente. esse podcast. Mas a mensagem é continuar firme, né, que aí a gente vai colher, né, mas vai ter uns desafios aí Tem também, desafio como né. tudo na vida, gente. Sim, Normal. sim. Desafio, às Vamos vezes- aceitar o flow. Aceita o flow. Não é? E não desistir, né? Porque Com tem toda desafios. certeza. Desafios faz a gente fortalecer. Sim. Dentro da minha caminhada tinha vários desafios. Eu acho que o maior desafio foi aceitar quem eu era.
Gente, ninguém fala disso, né? Mas você aceitar ser Sim. espiritualista, todo mundo acha lindo. Mas você não vai estar naquele mundo. E a gente precisa dele. Então as pessoas vão te olhar diferente, as relações vão mudar. Você vai achar que tá amando e a pessoa só tá querendo aprender com você. Você vai achar que tá se relacionando, mas na verdade as pessoas podem estar te usando. Então você tem que estar muito mais esperto, né? Então tem que ficar... Gratidão, irmão. Gratidão, amor. Gratidão, amor, pela luta aqui do podcast comigo. Minhas ideias criativas. Rainha de espadas, né? E se você gostou, não esqueça, siga, compartilha e até o próximo episódio. Gratidão a todos. Até lá, Tchau, tchau. rede. Tchau, tchau.